Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Eneida, essa obra literária clássica do Virgílio, que foi escrita mais ou menos entre 29 e 19 a.C. Os portões do inferno estão abertos dia e noite, a descida é suave e o caminho fácil. No contexto, o foco é a literatura do mundo romano. Antes do século III a.C., Cineu Naevius escreve poemas épicos e dramas baseados em modelos gregos, mas em latim, sobre mitologia e histórias gregas. Em 200 a.C., a epopeia Os Anais de Quinto Ênio, os anais também lá ficam sexo anal, né? Conta a história de Roma após a queda de Troia. Em 80 a.C., a oratória de Cícero, como advogado, marca o início da era de ouro da literatura em latim, que dura até a morte de Ovídio no ano 17 ou 18 d.C. Depois, no século I a.C., a poesia de Horácio inclui as odes, as sátiras e os epodos. Em 8 d.C., o poema narrativo Metamorfose de Ovídio é publicado. No século II, Apuleio escreve o irreverente Metamorfoses, também conhecido como o Asno de Ouro. Roma começou a substituir a Grécia como poder dominante no Mediterrâneo a partir, aproximadamente, do século III a.C., e a primeira literatura em latim apareceu nessa época. A influência da cultura grega na Roma antiga foi enorme no início e uma reconhecível cultura literária romana surgiu lentamente. Apesar de os autores romanos escreverem em latim, eles produziam poesia, drama e histórias no formato grego até mais ou menos 80 a.C., quando o estadista, orador, escritor e poeta Cícero inspirou o nascimento de uma era de ouro da literatura em latim, que estabeleceu o estilo e as formas de uma tradição romana distinta do grego. As raízes do Império. A chamada Era de Ouro ocorreu durante a evolução de Roma de república para o Império. Essa transformação, que envolveu um turbilhão de guerras civis, em uma mudança dos escritos históricos e retóricos de Cícero, Salustio e Varrão para os trabalhos poéticos de Horácio, Ovídio e Virgílio, especialmente durante o reino do imperador Augusto, a partir de 27 a.C. Reconhecido durante sua vida como uma principal figura literária de Roma, Virgílio escreveu vários trabalhos poéticos, mas conquistou respeito duradouro com a sua epopeia, a Eneida. É possível que sua história sobre os ancestrais de Roma tenha sido comissionada pelo imperador Augusto. Apesar de seu tema nacionalista, Eneida tem suas raízes na literatura grega, especialmente na Ilíada e Odisseia de Homero, sobre as quais é basicamente modelada, compartilhando a mesma métrica poética regular ou a métrica épica clássica. Os 12 livros de Eneida recontam a jornada de Enéas de seu lugar em Troia para a Itália e a guerra no Lácio, a terra dos latinos, que por fim levou à fundação de Roma. Então, quem foi o Virgílio? Publio Vergilius Maro nasceu em 70 a.C. em Mantua, no norte da Itália. Ele passou boa parte da vida nessa região da República Romana. Ele escreveu seus poemas sobre a vida rústica, as Écoblas. O próximo grande trabalho de Virgílio, as Geórgicas, foi dedicado a seu patrono, o estadista Caio Mecenas. Virgílio também era amigo de Otávio, que se tornaria o imperador Augusto, e se estabeleceu em Roma como poeta ao lado de Horácio e Ovídio. Ele começou a trabalhar em sua obra-prima Eneida em aproximadamente 29 a.C. Encorajado por Otávio, continuou escrevendo e revisando este trabalho até sua morte por febre em mais ou menos 19 a.C. Em que, em seu leito de morte, Virgílio pediu que Eneida fosse destruída por seu desapontamento com o reinado de Augusto, mas a obra foi publicada póstumamente sob ordens do imperador. Então, suportem as dificuldades de seu estado atual, vivam e se reservem para um destino melhor, que está na Eneida. Está relacionada essa obra com a Ilíada, com Metamorfoses, com Asno de Ouro, a Divina Comédia, o Paraíso Perdido, uma conquista homérica. Enéas já era conhecido como uma personagem em Ilíada, mas a continuação de Virgílio para a história faz uma conexão de Roma, e em particular entre as virtudes do herói e os valores romanos tradicionais. Virgílio começa o poema com Arma virumque cano, eu canto sobre armas e um homem, estabelecendo seus temas de maneira similar à Ilíada, cante, ó Deus, a cólera de Aquiles, filho de Peleu, e abordando a história de Enéas a caminho da Itália, enquanto ele é forçado por uma tempestade a portar em Cartago, assim como Ulisses, voltando, ou Odisseu voltando de Troia. Ali ele conta a rainha Dido
Fingindo uma retirada, os gregos se deixaram para trás um enorme cavalo de madeira sobre rodas, o presente grego, o cavalo de Troia, né? Os troianos foram persuadidos por um agente grego de que o cavalo estava sob proteção de Atena, tornando Troia assim invencível. À noite, depois que os troianos já tinham levado o cavalo para o interior dos muros, um bando seleto de guerreiros saiu do cavalo e abriu os portões para a passagem do exército grego que retornava. Por todo o poema épico, Virgílio enfatiza as pietas de Enéas, sua virtude e seu dever, que acabam desviados por ação do destino e da intervenção dos deuses, levando-o de sua casa a se destinar no Lácio. A Eneida não apenas assegurou a reputação de Virgílio como um escritor distintivamente romano, como também acabou se tornando provavelmente o trabalho mais respeitado em latim. Virgílio foi reverenciado como um escritor durante a Idade Média e aparece como o guia em A Divina Comédia de Dante. As histórias de Eneida têm sido recontadas continuamente desde que surgiram, e a ideia do perigo representado por termos como cavalo de Troia e presente grego entraram para a cultura popular. Então, as viagens de Enéas no Mediterrâneo, né? A primeira viagem dele, Troia, né? Ele foge da cidade com os outros, incluindo seu pai, o rei Anquises, e a sombra de sua esposa diz que ele procura a terra do Tibre. Depois ele vai para meu Deus do céu, para Trácia, né? Depois para Delos, depois para Cartago, né? Os números no mapa marcam a rota de Enéas pelo Mediterrâneo. Depois para a quarta parada dele é Creta. Sonha que os deuses aparecem para ele e revelam que a terra de seus antepassados, a qual procura, está na distante Itália. Depois ele vai para as ilhas Estrófades. Ele sobrevive ao ataque quando desviado do curso para o lar das Árpias, as quais profetizam que uma onda de fome o espera na Itália. Depois ele vai para Butroto, depois para o Etna, né? Para a Etna, onde tem um vulcão lá. Depois vai para fora da Sicília Ocidental. Depois vai para Cartago, né? Encontra a rainha Dido e se apaixona por ela, deixando-a apenas porque os deuses o persuadem a terminar sua jornada. Depois ele vai para Eryx. Depois de Eryx ele vai para Cumas, e a profetisa Sibila para o submundo, o mundo inferior, o Hades, né? Onde o Plutão, onde conversa com espíritos e o futuro de Roma lhe é revelado. Depois vai para Nulácio, é recebido na foz do rio Tibre pelo rei latino, que oferece a mão de sua filha, a princesa Lavínia, em casamento. Esse é um pouquinho aí da obra Eneida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever e ativar o sininho. Vai dar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore também com o nosso canal, compartilhando esse vídeo e ajudando para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível. Quero agradecer desde já aqueles que têm se inscrito no canal, que também têm aqui chegado recentemente, têm visto, acompanhado alguns dos nossos vídeos, e aqueles que têm compartilhado. E mais é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.